Foi para tela cheia para vocês também? Foi, né? Beleza. Então, gente, eu sou o Igor, figurinha carimbada aqui do grupo de estudos, ainda aluno da pós-produtiva. Como o próprio nome diz, na apresentação que eu fiz, pouco vai ser falado sobre esse realismo e essa flexibilidade. Mas o meu objetivo geral aqui é demonstrar que no otimismo, sendo uma das 4 variáveis do SciCap, ela ainda é subdividida em outras dois tipos. Como nos outros encontros, né, toda a teoria do capital psicológico positivo, foi idealizada por Lutáns, que é da área da administração, mas como nos Estados Unidos é muito forte essa busca por desempenho melhor nas empresas, ele lá no começo dos anos 2000 buscou o que já existia de teoria e pesquisa em psicologia positiva por estados psicológicos que fossem, portanto, passivos em desenvolvimento e que tivessem, né, impacto sobre a performance no contexto organizacional. Mas, enfim, o otimismo é simplesmente uma ilusão ou é uma fuga da nossa racionalidade? Isso aí é uma questão que entregou, né, filósofos, cientistas, clínicos, experimentalistas ao longo da história. E é melhor ser positivo e otimista ou ser preciso e realista? Até boa parte das pesquisas foi o próprio Seligman, né, cofundador da Positiva, lá nos anos 2000, em que, num dos livros dele, como mudar, o que é possível mudar e como, grosso modo era isso, ele cita estudos de otimismo onde diz que depressivos e, especialmente, né, pessoas que estão depressivas e a população em geral, normalmente ela tem uma percepção e interpretação da realidade mais acurada do que a norma, do que o geral. E, porém, os otimistas, quem se enquadrava, né, nesses critérios, tinha uma performance acima dos outros. Por isso, né, que era vantajoso entender o que um diferenciava do outro. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. O contrário do que a mídia, né, que se deixa levar para o nosso viés de negatividade quase sempre, porque é o que vende, é o que chama a atenção. A gente ainda é muito atraído pelo que está errado, pelo sofrimento. Isso é vantajoso evolutivamente também, é claro, mas a gente acaba cedendo muito a esse instinto. Só que as pessoas são, via de regra, otimistas, ainda que seja contra-intuitivo. E é mais benéfico, a gente vai ver pra frente, ser otimista do que, ainda que seja meio distorcida a visão dessa pessoa e que não tenha muito fundamento na realidade dos fatos, mas, grosso modo, é melhor a gente ter essa visão positiva de futuro do que não tê-la. Aqui são alguns porquês disso, tá? Dessa afirmação de que é melhor ser do que não. Primeiro que a nossa capacidade a nossa acurácia de prever o futuro é quase sempre falha, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo, na verdade. Tem já também bastante estudo em relação a isso. E então é mais racional a gente ser otimista e usar dessa motivação, desse bem-estar que é gerado, ainda que não seja preciso, a nosso favor. Então, uma perspectiva evolutiva em condições de incerteza que a nossa, ainda mais no ambiente organizacional, né, tudo cada vez mais exponencial e rápido e, portanto, incerto. Ser otimista é percebido como levando a erros menos custosos, ou seja, quando a gente está tem essa visão positiva de futuro e de presente também, né?
a gente aproveita mais as oportunidades, basicamente. Esse segundo parágrafozinho ali eu botei, né, que às vezes a única motivação que a pessoa tem é ter essa autoilusão benéfica de que algo vai dar certo. Vai dar certo, não sei porquê, mas vai dar certo. Como o otimismo é algo variável e sujeito a mudança ao longo do tempo, as pessoas tendem a começar otimistas, o que motiva a busca de metas desafiadoras e a aproveitar oportunidades, como eu já falei antes. E o que leva, por terem traçado objetivos audaciosos para elas buscam se preparar para atingi-las e acaba que equaliza nessa o balanço entre os benefícios do otimismo e os benefícios também do pessimismo. Apesar de ser desagradável sentir ele, tem seus benefícios também. Aqui também foi como eu traduzi, né, que é outcome desirability, que é o quanto a gente quer uma consequência, seja ela qual for. O que vai influenciar nossas expectativas positivas futuras por meio de simulações repetidas na imaginação. Com isso, de tanta gente pensar nisso, vai aumentar nosso hábito mental, né? A memória vai ser mais de fácil acesso quanto a esse objetivo que a gente tenha. Aumentando esse viés de confirmação, que é a busca de evidências a favor desse nosso positivismo, essa nossa crença de que vai dar certo, a gente vai alcançar, o que gera mais foco no que a gente quer e o que significa que a gente diz mais não para as outras coisas que a gente não quer. E finalmente, a gente passa de propósito a perceber as situações que são controláveis em detrimento das que não são, para obter mais motivação e energia ao longo dessa jornada. Só para ratificar esses últimos 4 slides que eu falei, são 4 principais mecanismos que o capítulo do livro traz, do porquê que é, ainda que menos preciso, mas é mais vantajoso a gente ser otimista. Aqui eu trouxe alguns benefícios, depois eu compartilho com vocês, tá? Só para não ficar maçante e eu ficar lendo. Mas, basicamente, que é o próximo construto, o próximo grupo de estudo, aumenta a resiliência, né? Porque pessoas otimistas, ser otimista, estar no estado, ou ter o traço de otimismo, está relacionado a uma maior capacidade de adaptação e recuperação diante das adversidades, que é a definição de resiliência, né? Indivíduos otimistas tendem a enfrentar obstáculos como desafios, que é muito importante, né? Não vê os contratempos como simples barreiras no nosso objetivo, mas como desafios e que, por eles terem confiança nas suas capacidades, podem ser superados. Isso é o que mais importa, né, para os autores do PsyCap, que é melhor desempenho profissional, incluindo nos esportes, também tem muito estudo, e acadêmico, por ser otimista está associado ao maior nível de motivação intrínseca, ou seja, aquelas coisas que a gente faz pelo simples gosto de fazer, não porque a gente vai ter recompensas vindas do exterior. Maior estabelecimento de metas desafiadoras e persistência na busca dos objetivos, sendo mais as pessoas otimistas, né, sendo mais propensas a se dedicarem aos esforços necessários para alcançar o sucesso. Aqui eu condensei, né, a saúde física, mental e, por consequência das duas, a longevidade, porque tem sim estudo já nessas 3 áreas distintas. Mas, grosso modo, por quê? Que ser otimista está relacionado a níveis mais elevados de satisfação com a vida e bem-estar subjetivo, que a gente chama, coloquialmente, de felicidade. Além disso, otimistas tendem a experimentar menos estresse, pois têm mais confiança nas suas capacidades de lidar com as situações difíceis. Lembrando, acabei de falar sobre a resiliência. Eles também são propensos a adotar estilos de vida mais saudáveis, como uma dieta equilibrada
atividade física regular e menos comportamento de risco. Vale lembrar que aqui seria, como o título da apresentação hoje diz, é um otimismo realista e flexível, e não o muito fantasioso e exacerbado, é claro, né? Porque até ele traz no capítulo que, se assim o for, a pessoa que é excessivamente otimista, ela pode, na verdade, se engajar em comportamentos que sejam não salutares, ou seja, por acreditar ilusoriamente que tudo vai dar certo, seja lá o porquê, ela aí passa assim a fumar mais, beber mais, comer mais porcaria e assim por diante. Deu para entender o ponto, né? Aqui a gente está considerando os níveis saudáveis, flexíveis e realistas de otimismo. E por fim, relacionamentos melhores, porque pessoas otimistas basicamente são percebidas como mais agradáveis e confiáveis, o que facilita a formação e manutenção dos laços sociais. E partindo de que o estudo mais longitudinal, mais longo feito na história, com diversas medidas, marcadores de bem-estar, de saúde física, concluiu que são as qualidades e a quantidade de nossos relacionamentos que mais influenciam o nosso bem-estar. Então, dá para ver aí uma espiral ascendente, né, de positividade no investimento numa visão, uma perspectiva mais otimista da vida. Aqui para os acadêmicos de plantão eu trouxe que existe sim já instrumentos de mensuração objetiva, né, quantitativas, dos dois tipos, né, de otimismo. Tanto o disposicional, que é o Life Orientation Test Revised, já é meio antigo, eu procurei a versão traduzida e validada, encontrei os artigos que fizeram experimentos e disseram que ok, vale para o português, mas não achei o questionário em si. Isso aí talvez tivesse que pedir por e-mail para os autores, o que eu não fiz. E o otimismo atributivo, que nada mais é do que a nossa maneira de interpretar as situações, que é o que a gente vai ver agora. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre cada um desses dois tipos. O primeiro, otimismo disposicional. Grosso modo, expectativas positivas. Essa perspectiva do otimismo pode ser vista como uma forma generalizada de confiança em relação ao futuro. Uma forma bem geral. A pessoa espera que coisas boas vão acontecer daqui para frente. Que está, sim, intimamente relacionada à eficácia e à esperança. Que são os outros dois construtos do PsyCap que a gente viu nos outros dois encontros do grupo de estudo. Quando os otimistas enfrentam adversidades, eles ativamente adotam uma abordagem de enfrentamento, ou seja, coping skills, né, que normalmente a gente acha na literatura, orientada para a solução do problema, especialmente quando a situação está dentro do seu controle. Então aí já está pressuposto que esse otimista ele sabe diferenciar bem entre o que está e o que não está sob o domínio dele, e em vez de culpar os outros e se martirizar, ele busca a solução para aquilo ali. Enquadra a realidade de forma mais positiva, mas tem a aceitar o que não podem controlar. Aí vem o carro-chefe da psicologia, né, o subjetivismo humano. O mesmo evento pode ser interpretado ou enquadrado por mim de uma maneira mais benéfica ou mais maléfica por outra pessoa. Dependendo, claro, dos valores e objetivos pessoais, mas que é também modificável, né? E focam menos nos aspectos negativos da situação e mais em fazer planos para se preparar para o futuro, caso alguma coisa tenha dado errado, né? Caso tenha se deparado com uma adversidade, com uma falha, com um erro.
Os otimistas tendem a confrontar os pessimistas, melhor dizendo, que ficou cortado, tendem a confrontar as adversidades, as falhas, as dificuldades, com reações mais passivas. Voltando, os otimistas são mais ativos no coping skills dele, na maneira de enfrentamento. E os pessimistas são mais passivos, eles negam, eles fogem, eles se culpabilizam ou se deixam levar por pensamentos ilusórios ou fatalismo. Usam da evitação cognitiva e experiencial também, que são dois processos sabidamente que aliviam o sofrimento no curtíssimo prazo, mas no médio e longo só tendem a agravar o problema, né? Ele se auto-perpetua. Tanto a se distrair ou se distanciando do problema cognitivamente, ou evitando se colocar nas situações para evitar de sentir o mal-estar emocional. O que os leva a se desvincularem, procrastinarem, pararem de tentar ou até mesmo desistir. Essa é a segunda perspectiva, né, do otimismo explicativo, que é nada mais do que um estilo atribucional. É uma palavra bonita para dizer o como a gente processa cognitivamente, como a gente interpreta as situações. Essa perspectiva também está relacionada aos outros construtos de esperança e autoeficácia, PSYCAP, mas mais especialmente ao locus de controle interno e ao modo de processamento cognitivo. Isso quer dizer, é aonde que a pessoa percebe e faz as decisões dela que está a causa daqueles fenômenos. Vamos ver. O mecanismo primário é a avaliação de vídeo sobre os resultados e resposta, ou seja, eles veem as variáveis, as consequências que eles querem, como estando dentro do seu poder. Dá para ver que tem tudo a ver com autoeficácia e esperança. Assim, o otimismo explicativo, o otimista atribui eventos positivos a causas que são pessoais, né, são fruto dos esforços dele, das qualidades deles, dos recursos que ele tem, portanto, que aquelas boas coisas que aconteceram vão acontecer de novo, né? São mais permanentes ao longo do tempo e são mais pervasivas, ou seja, podem acontecer em diversas situações diferentes, em vários domínios da vida dessa pessoa. Afinal, está sobre o domínio dela. E, de novo, a pessoa otimista interpreta eventos negativos como tendo causas que são externas e pode ser externa e permanente, pervasiva? Pode, mas o otimista ele vai interpretar coisas negativas, de novo, de uma maneira realista e flexível, né? Vai atribuir as causas do que aconteceu de ruim a variáveis externas a ele mesmo, que são esporádicas, ou seja, acontece de vez em quando ou uma vez, e específicas, é circunstancial, é só naquela situação ou naquelas situações mais ou menos específicas. Quando nos sentimos no controle e acreditamos que o nosso futuro depende das nossas ações, somos motivados a lutar por um futuro melhor. É como se estivéssemos imunizados contra a sensação de impotência, em outras palavras, o desamparo, como a gente viu nos outros encontros também. Inversamente, quando percebemos que os eventos como incontroláveis, independentes dos nossos comportamentos, paramos de tentar, assim como os ratinhos de Kurt nas provetas com água e os cães do Seligman dentro das gaiolas, quando recebiam choques. Embora o otimismo e o pessimismo estejam geralmente correlacionados de forma negativa, ou seja, quando um está presente, o outro está... Quanto mais um está presente, o outro está menos presente, a maneira como esses construtos foram estudados não permite resposta definitiva sobre a sua independência. Ou seja, não dá para afirmar que uma pessoa é otimista, ponto, acabou. Apesar de que alguns mecanismos de enfrentamento sejam fundamentalmente diferentes.
O que eu quis dizer com isso? Em outras palavras, é possível ser tanto otimista quanto pessimista, pois a gente pode interpretar tanto eventos positivos quanto negativos no estilo atributivo pessoal, permanente e pervasivo. O que isso quer dizer? Que eu posso, ao longo do tempo e espaço, eu ter o padrão de interpretar tanto o que aconteceu de bom quanto de ruim como causado por mim. E eu posso também, inversamente, atribuir eventos bons e ruins a causas fora de mim. Então é uma relação bem complexa, não é porque a pessoa nas mensurações apareceu como alto no score que ela necessariamente vai ser, nas diversas dimensões e áreas da vida dela, ser simplesmente receber o rótulo de otimista. Isso é muito contextual, depende muito do quais situações, em quais contextos a gente está aplicando esse modo atributivo de dizer que as causas daquele fenômeno foram graças a mim e, portanto, são mais permanentes e mais difundidos. Infelizmente, os estilos explicativos são baseados em percepções e interpretações subjetivas. A psicologia basicamente estuda experiências subjetivas e também comportamentos objetivos, mas que nem sempre são realistas e, portanto, os autores defendem o uso do que o Peterson se refere como otimismo flexível e Schneider de otimismo realista, em que o indivíduo busca avaliar corretamente a situação, isso aí via de regra com o auxílio de outras pessoas para tirar a prova real daquela percepção e interpretação. Depois escolhe qual dos estilos explicativos é mais adequado a se utilizar naquela situação. No artigo ele traz o exemplo de um engenheiro que, se ele, caso tenha acontecido uma tragédia num prédio que tenha caído, e ele tem inflexivelmente o estilo atributivo causal de locus interno, ou seja, que ele interpreta todos os eventos como oriundos dos traços e das ações que ele fez, ele pode acabar, em última instância, caindo numa grande depressão, porque ele assume todas as responsabilidades para ele, e inversamente, um outro engenheiro, que talvez interprete tudo como causa externa, ele vai se eximir disso e não vai, realisticamente, buscar entender, ter os feedbacks do que ele errou, o que ele acertou, né? Então, não é que um estilo explicativo vai estar melhor que o outro. Como a gente viu, o otimismo por si só já é benéfico. O bem-estar que ele traz, a motivação que ele traz, apesar de não ser preciso. Mas a velha máxima de que tudo que é demais faz mal. O otimismo afetivo do PsyCap não deve levar a extremos, nem internalizando todo o sucesso, tentando controlar todos os aspectos da vida, nem externalizando todos os tipos de fracasso e assim evitando responsabilidades, nem se expondo a riscos desnecessários. Gente, por fim, para não ficar muito maçante, e quem tiver interesse depois, nos outros slides eu coloquei 12 intervenções simples, em 3, 4 linhas no máximo, com as suas referências, se quiserem checar depois, de como aumentar o otimismo. Quem se interessou pelo que eu expliquei até agora, dos benefícios, eu acho que vale bastante a pena, mas eu sou suspeito de falar. Então eu vou compartilhar depois ali com vocês a apresentação, tá só uma amostrinha aqui das referências. Depois, quem tiver interesse, então, baixa lá. E qualquer dúvida, pessoal, sempre pedir também material em inglês.
Enfim, eu estou à disposição, tá? Quem quiser depois dar um feedback, ou esse aqui é um livro que não tem nada a ver com o assunto, mas tudo certo. E gostaram? Quem tiver, se tiver aí ainda, né? Quiser fazer algum apontamento, eu tô meio ruim, por isso que eu dei uns brancos às vezes, um travar na garganta, tô meio doente, mas espero que tenham gostado. Se quiserem fazer alguma contribuição, por favor. Ah, tem um chat aqui. Ah, foi agora, Andréia. Obrigado, André. Espero que tenha gostado mesmo. Se for muito rápido, eu vou, de qualquer forma, vou compartilhar com vocês no grupo. E é isso, gente. Tem bastante coisa sobre otimismo, uma das coisas mais trazidas, inclusive, pelo Seligman, porque a teoria dele principal, quando a gente viu no último grupo de estudo, era sobre o desamparo aprendido. E ele, mais agora para os anos 2000, com o advento desenvolvimento das ciências neurológicas, foi descoberto que não era aprendido desamparo. Na verdade, é um mecanismo natural de todos os mamíferos, esse desistir quando perceber que não tem controle sobre o ambiente ou sobre si mesmo. Então, o que é aprendido é o senso de domínio próprio, é o senso de controle, de eficácia, de maestria. Em inglês é mastery, mas eu não sei se dá para traduzir para mais. Acho que dá. Mas deu para entender o conceito, né? O que a gente aprende. Por isso, eu digo a necessidade de a gente focar na psicologia positiva, porque se negativo, eu também já falei hoje, inclusive, sobre o viés da negatividade, né? Como a mídia usa, acaba se deixando levar e usa. Porque é muito fácil a gente se deixar levar pelo. Ainda que a nossa precisa avaliação da realidade, e se deixar se desmotivar por isso. Isso qualquer um faz. Agora, apesar disso, se esforçar em ter uma visão uma expectativa melhor de futuro, desenvolver essa visão mais otimista e realística e flexivelmente atribuir a si os sucessos que são seus e ao ambiente, aos outros, os fracassos e os erros que são dos outros, isso é extremamente saudável. A literatura é já unânime nisso. Mas o ponto é de que o próprio Seligman se corrigiu anos depois. Esse é o espírito científico, né? Não é se agarrar a verdades absolutas. Então, ele desenvolveu tem até um livro sobre otimismo aprendido, que é de fato que a gente aprende, né? Baseado principalmente na eficácia, autoeficácia, existência da literatura do Bandura, e principalmente esse modelo atributivo quando saudável, né, de novo. Então, é isso, gente. Deixa eu parar. Boa noite, professor. Desculpa, de novo, cheguei tarde na sua aula. Pode repetir, não escutei. Desculpa, novamente cheguei aqui tarde, mas hoje consegui pegar um pouquinho da sua